Olá, estamos aqui hoje para nossa primeira videoaula de distúrbios de aprendizagem. Esse é um eixo, de 20 horas que nós vamos trabalhar aí no decorrer deste semestre. Antes de iniciarmos especificamente o nosso assunto da aula, eu gostaria de comentar com vocês como será composto o nosso critério de notas, como é que vocês serão avaliados aí no decorrer deste semestre, ok? Então vamos lá. Eu fornecerei no decorrer do semestre duas videoaulas, 2 textos, 2 séries de exercícios e 2 aprofundamentos de estudos. Isso acontecerá no mês de março e abril. As séries de exercício valerão 2,5 pontos cada uma delas. Então nós teremos aí uma no mês 3, 2,5 pontos, uma no mês 4, 2,5 pontos. Isso somará 5 pontos ou 50% da nota que vocês precisam tirar no eixo. E além disso, os outros 50% da nota vocês deverão tirar, vocês terão direito a ela a partir das entradas de vocês no Que Mágico. Então, à medida que você assiste uma videoaula, que você lê o texto, que você faz o exercício, que você lê o aprofundamento de estudos, faz aí os aprofundamentos de estudos, você tem direito ao mais 50% ou mais 5 pontos. Então, o eixo inteiro, corresponde a 10, a nota 10, e divididas desta maneira, ok? O exercício será fornecido dentro do caderno de exercícios, dentro do caderno do eixo. Isso significa dizer que ele fica lá, ele permanece, ele não sai, a gente não tira, não tem um prazo para fazer os exercícios, até porque você pode ter o direito de fazer no momento em que você achar conveniente. Então, às vezes você não vai fazer para nota, não tem que fazer o eixo, mas tem disponibilidade de tê-lo lá, você pode fazer os exercícios a qualquer momento. Porém, para a nota, o do mês 3, que eu chamo de série de exercícios 1, até o dia 30 do 3, será fornecido na terceira semana do mês de março e você terá a terceira e quarta semanas para efetuar os exercícios para ter direito à nota. 30 do 3, eu retiro de lá os resultados e aí não vale mais como nota para vocês, ok? Então não vale mais como nota do eixo. A mesma coisa acontece com a série de exercícios 2, que será fornecida na terceira semana do mês de abril. Vocês terão a terceira e quarta semana para fazer, para validar como nota. Se não fizerem nesse prazo, no dia 30 do 4, eu retiro de lá a média e aí vocês pode até fazer o exercício, mas não valerá mais como nota do eixo, ok? Isso? Então, na primeira semana do mês de março e de abril, vocês receberão uma videoaula. Na segunda semana do mês de março e de abril, receberão os textos. Na terceira semana do mês de março e abril, receberão os exercícios. E na quarta semana desses 2 meses, receberão o aprofundamento de estudos. A nota, sendo composta dessa maneira, 50% e 50%, ela tem que somar 6 no mínimo, então 6 ou mais. Caso isso não ocorra, de 3 a 5,9, você tem direito de fazer exame. E o exame será fornecido também pelo Que Mágico, também EAD, no dia 30 do 5. Nós deixaremos lá 2 ou 3 dias e também encerra-se o prazo do exame. Quem não fizer no prazo perde direito a ele, ok? Então é assim que nós iremos funcionar. Daqui até o final de abril, toda semana terá uma novidade lá para vocês que deve ser consultada e a partir de maio só o exame e depois em junho aproveitem para estudar para as provas das disciplinas presenciais ou outras questões que vocês tenham aí. Combinado assim? Ok. Então,
Distúrbios de aprendizagem está inserido num outro tema macro que a gente chama de problemas de aprendizagem, que também corresponde à sigla PA. Às vezes nós dizemos assim, esse aluno é um aluno com problemas de aprendizagem, ele é um PA, né? Ou nós temos aqui um PA, um problema de aprendizagem. Então, distúrbios de aprendizagem, problemas de aprendizagem estariam aí na mesma sequência. Grande incidência do fracasso escolar e da evasão ocorrem em função desses distúrbios de aprendizagem. Então, o aluno sente dificuldade, não consegue prosseguir e ele acaba desistindo, né? Ou por evasão, ou sente um aluno fracassado e tudo mais, bastante desagradável e ruim para o nosso trabalho de educadores. Os distúrbios ou problemas de aprendizagem podem ter explicações em diversas áreas, né? Políticas, econômicas, sociais e psicológicas. Então, não é uma única causa que nos faz perceber um distúrbio de aprendizagem. Então, às vezes, por questões políticas do país, da cidade, do estado onde nós estamos inseridos, problemas econômicos, da família, da localidade onde mora o aluno, ou até do próprio país, né, no qual ele vive, problemas sociais, de pais que às vezes não tiveram acesso à educação, não conseguem ajudar, às vezes outras questões sociais aí envolvidas, e psicológicas seria, né, uma outra possibilidade. Então não seriam só, os distúrbios não são advindos somente de problemas psicológicos, mas aí das diversas áreas. E muitos já foram os culpados, né? Em vários momentos aí, nós vamos depois observar no texto, que vai esmiuçar um pouquinho mais esse assunto, e lá nós vamos observar que, na verdade, muitos foram culpados, né? Os professores que não souberam lidar com a situação, a direção da escola, o gestor do país, o gestor da família, todos já foram aí, em algum momento, culpados por essa questão. Segundo Miranda, um teórico bastante renomado na área, que estuda bastante a questão dos distúrbios de aprendizagem, ele diz que os alunos que têm problemas de aprendizagem não conseguem acompanhar o ritmo da turma e apresentam dificuldades na leitura, na escrita, na memorização, na cópia e em conceitos básicos de matemática, entre outros. Nesta videoaula nós trataremos especificamente das questões de leitura e escrita, e num segundo momento nós adentraremos aí essas outras possibilidades de dificuldades que o aluno pode apresentar para ser considerado, né, um aluno com distúrbio de aprendizagem ou problemas de aprendizagem. Há uma área bastante importante dentro desta questão, e é a área que estuda especificamente os distúrbios de aprendizagem, por isso é importante entendermos qual é, né? É a psicopedagogia. Então, psicopedagogia é o campo do saber que une, que constrói junto, né? Utilizando as práticas da pedagogia e da psicologia. Então, essa união aí que dá condição de se reconhecer aí problemas de aprendizagem, né? O profissional desta área da psicopedagogia é o psicopedagogo, e ele estuda processos de aprendizagem de crianças, adultos, adolescentes, identifica as dificuldades e os distúrbios, usa conhecimentos da psicologia e da antropologia para analisar o comportamento do aluno e aí conseguir, né, detectar então quem é o culpado, se tem culpados, né, e como, principalmente, né, o trabalho do psicopedagogo é principalmente de promover intervenções. Então, há problemas, há distúrbios, temos que intervir, né? Então, ele apresenta aí as intervenções para que se reduza, para que se diminua aí o fracasso escolar ou a evasão.
Nós falaremos nesta videoaula de alguns distúrbios, né? Não seria possível falar de todos, e como eu já mencionei, falaremos os relacionados à aprendizagem da leitura e escrita, mas no texto, nos exercícios, nós adentraremos mais, né, outras questões aí dos distúrbios de aprendizagem. Uma das possibilidades, um dos distúrbios é chamado atraso simples de linguagem. O que é isso, né? São crianças que demoram a falar. Ou parecem até imaturas, porque não demoram um pouco mais que os demais para falar. Isso advém de uma série de possibilidades, né? Pode ser ocasionado por dor de ouvido, por complicações respiratórias, por estímulos inadequados dos professores e familiares. Então, há várias causas aí que podem levar a esse atraso simples de linguagem. Outro distúrbio seria o desvio fonológico, seria troca na fala. Então a criança troca letrinhas na fala, né? E quais seriam as possibilidades? Trocar S por CH, então em vez de sapo diz chapo. Troca R por L, então em vez de balada, de barata, dizem balata, né? Então essas são algumas possibilidades aí de desvio fonológico. Outro distúrbio seria a fluência. E dentro de fluência nós temos 3 degraus aí, né? 3 possibilidades. A gagueira, que é repetições, prolongamentos, bloqueios. É comum identificarmos, é mais fácil de identificarmos, né? O problema de gagueira. Às vezes é passageira, às vezes é mais longa, né? E se for na idade da criança, isso é uma questão de... existe possibilidade de se resolver. A gagueira mais tardia, no adulto, ela é mais complicada, né? Mas na criança, às vezes de fácil resolução. Taquifemia é um outro problema de fluência, que é a velocidade da fala. Então a criança fala muito rápido, mas juntamente a essa velocidade na fala, ele também tem hesitações e disfluências. Quando junta esses 3, né, aspectos aí, nós chamamos de taquifemia. A outra possibilidade, o terceiro degrau dentro da fluência, seria a taquilalia. A taquilalia também é velocidade de fala, mas somente a velocidade de fala, sem a combinação com disfluência ou com hesitações. Alteração semântico-pragmática seria uma outra possibilidade de distúrbios de aprendizagem. As alternâncias semântico-pragmáticas são várias dificuldades que o aluno pode apresentar, né? Incluindo DEL, características às vezes até de espectro autista. Então, pode ser uma consequência maior, né, mais complicada. Dentro dessa alteração semântico-pragmática, nós teríamos pouca intenção de diálogo, então a criança às vezes não gosta de dialogar, a gente pergunta, ela responde com respostas rápidas e não quer prolongar aí a conversa. Às vezes troca de ideias é bastante restrita, então não gosta também de trocar ideias sobre determinado assunto. Tem mais facilidade de listar palavras do que montar uma contação de história, por exemplo, de contar uma história mais longa, mais extensa. Então procura às vezes usar só palavras rápidas, né? E dificuldades com a linguagem figurada, metafórica, piada. Então a criança tem dificuldade de entender essas possibilidades de linguagem, né? Então isso nos demonstraria aí, seria aqui uma apresentação rápida de algumas possibilidades de problemas de aprendizagem ou distúrbios de aprendizagem. No texto nós esmiuçaremos melhor essa questão, né, dos distúrbios, apresentaremos alguns mais além desses e iremos aí mostrando, né, como é que vai evoluindo isso, como é que tem sido tratado pela escola, para que nós possamos aí ter um trabalho adequado e bastante produtivo, não é isso?
Então, até a próxima videoaula, acompanhe os textos, não percam as datas dos exercícios, ok? Para que não tenham aí problema na constituição da nota, ok? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!